Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito. Eu sou Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro, e hoje tenho a honra de receber a nossa convidada, Flávia Secato, para iniciarmos a nossa conversa. A Flávia, ela é auditora do Tribunal de Contas da União, ela é mestre em Regulação e Gestão de Negócios, graduada em Física e Arquitetura, com especializações que vão da astronomia à intervenção ABA para autismo. Destaca-se como recordista pela aplicação pioneira da Lei de Benford em auditorias de obras públicas. É autora do livro Inteligência Existencial e coautora do livro Seleção de Obras de Auditoria de Obras Públicas pela Lei de Benford. Atualmente ocupa o cargo de Chief Innovation Office da Universidade Eudoxia, Estados Unidos e Índia, e atua como palestrante internacional em temas de inteligência artificial, business e pensamento crítico. Além disso, integra sociedades de alto QI como a Mensa, Intertel e ISPE. Bom, Flávia, o nosso tema de hoje, então, é neuroliderança, o cérebro do gestor na era da hiperconectividade. Um bom dia para você. Oi, Adriel, muito obrigada aí pela apresentação. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você nos seminários do CEPA e agradeço muito por essa oportunidade, né, de estar aqui expondo o trabalho. Então, hoje a gente vai falar, né, como que a neurociência ela está revolucionando a forma de liderar as equipes no mundo digital hiperconectado. Como que o gestor, o líder, o empresário, ele lida com tudo isso, né? Com tanto estímulo, com essa mudança, essa revolução tecnológica? Então, vamos lá, né? O que seria a neuroliderança, né? Ela é uma evolução significativa na compreensão do conceito de liderança como a gente entende nas organizações. É uma aplicação sistemática de conhecimentos da neurociência para entender, desenvolver e aprimorar as habilidades de liderança. Como nós estamos avançando nos estudos do cérebro, das partes do cérebro, a neurociência tem avançado bastante, por que não utilizar isso a favor das empresas, a favor dos líderes, para poder melhorar essa questão, né? Então, essa abordagem inovadora, ela baseia-se no funcionamento do cérebro, na química do cérebro humano, porque nós temos reações químicas, nós temos hormônios, nós temos os circuitos neuronais. Isso tudo vai revelar mecanismos neurológicos por trás de comportamentos de liderança eficazes. Então, líderes eficazes, eles vão saber trabalhar o cérebro, trabalhar o funcionamento, né? Então, o que seria os aspectos, né, da neuroliderança? Nós temos a motivação, que é para compreender os gatilhos neurológicos que impulsionam as equipes. O que adianta a gente ter um líder que ele não sabe motivar, ele não sabe incentivar a equipe? Aquele líder desagradável, que todo mundo chega para trabalhar e chega já desanimado, olha para a cara do líder e fala, não tenho vontade de fazer nada com esse cara, eu estou aqui para cumprir tabela, para poder receber o meu salário, né? Agora, olha a diferença de um líder motivador, que você chega para o trabalho, você sente aquela vontade incessante, independentemente do salário ser alto, ser baixo, você fala, nossa, esse trabalho é muito legal, o meu chefe é muito bacana, eu sinto vontade sempre de estar aprendendo mais, de estar me aperfeiçoando para poder contribuir mais, porque o meu trabalho ele tem um significado, né? E o segundo aspecto, que é a colaboração, facilitar as conexões cerebrais que promovem o trabalho em equipe. Como que você chega para trabalhar, né? Isso é sob o viés do membro da equipe. E Deixa eu você fazer não tem... Desculpa te interromper, Flávia, mas eu acho que o teu PowerPoint aqui ele voltou ali para o modo de... Saiu do modo de apresentação, na verdade. Ele saiu? Ah, agora voltou. Voltou? Peraí, Perfeito. deixa eu voltar para trás. Tá no modo agora? O que é neuroliderança, está aparecendo aqui para mim. Isso, é esse aí. Então, então, aqui, por exemplo, a colaboração, né? Que é essa questão das equipes. Então, se a gente pegar o ponto de vista do membro da equipe, ele pode estar numa equipe que é desagregada, que ele, na verdade, faz um trabalho solitário, não tem uma integração com os outros colegas. Por quê? Porque esse é papel do líder, tá integrando a equipe, tá coordenando a equipe, né? Promovendo essa colaboração. E aquele líder também, que ele não se envolve com o trabalho da equipe, que ele fica completamente alienado
larga a equipe para lá, ele vai fazer as coisas dele ali autocentrado, respondendo e-mail, respondendo mensagem, fazendo o trabalho dele de gestão, mas ele não tem uma conexão com a equipe, fica todo o trabalho fragmentado, isso também não é bom, né? A gestão emocional, regular as emoções próprias e alheias com base científica. Vamos pegar aquele líder estressado. Imagina, você está trabalhando, seu chefe está toda hora com aquela cara fechada, estressado. Você fica até com medo de tirar uma dúvida, de chegar e falar, chefe, eu não entendi isso aqui, você pode me explicar? É assim que você acha bacana, né? Uhum. Então, assim, se você está com uma pessoa dessas, você sente medo, você acaba disparando a amígdala, né? Aquela questão do receio, aquela expectativa de que você não vai ser bem recebido na dúvida, né, no feedback. A tomada de decisão, otimizar processos cognitivos para escolhas estratégicas. Então, é aquele líder que ele olha os cenários futuros, ele analisa, né, todas as possibilidades que ele tem de tomada de decisão. Não é aquela pessoa impulsiva, que age no impulso. Eu vou fazer assim, porque eu já sei, tá. Porque tem gente que é assim. Então, é aquela pessoa que ele foca no raciocínio e ele pensa, ele analisa os cenários, ele analisa as probabilidades, as opções que ele tem para que ele tome a melhor decisão. E isso envolve neurociências, isso envolve a pessoa conhecer o próprio funcionamento do cérebro. E sabendo desse próprio funcionamento, esse líder ele vai conseguir focar nas potencialidades e nas fraquezas que ele tem, né, próprias, que nós temos pontos fortes e fracos, e ele vai conseguir, inclusive, impulsionar o que ele tem de bom e tentar autorregular o que ele tem, né, que não é tão avançado, tão forte de qualidades, para que ele consiga ter um desempenho ótimo. Vamos lá, aqui. Tá a tela ainda, não sumiu não, né, Adriel? Tá, ok. Beleza. Então, qual que seria esse desafio da liderança na era da hiperconectividade, né? O que a gente tem aí de desafios? A gente tem uma sobrecarga digital, né? Então, o excesso de informações e as demandas digitais constantes, elas geram níveis elevados de estresse, dispersão mental, fadiga cognitiva. Notificações incessantes competem pela atenção dos líderes a cada segundo. Vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu recebo, eu não sei nem quantas mensagens por minuto, parece assim, um caça-níqueis, o celular. É notificação de tudo quanto é aplicativo, rede social, e-mail, e nós temos, assim, vários canais de comunicação. Isso dispersa a pessoa, porque você recebe, às vezes, uma notificação que é importante, e fica aquilo, plim, 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 aí você tem que responder uma, na hora que você está respondendo uma, já chega a outra, né? E isso traz uma sobrecarga, traz uma fadiga cognitiva. Então, a pessoa ela tem que saber gerenciar o tempo para que ela consiga atender as demandas, né? E a pessoa também consiga um tempo para ela dedicar ao trabalho propriamente, porque se você ficar disperso só com as notificações, no final, o seu dia vai ser só para atender notificações, você não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, uma concentração profunda em uma tarefa. Então, por exemplo, né, agora a gente pega o aspecto da gestão emocional complexa. Os líderes modernos, eles precisam gerir e não apenas as próprias emoções. Já é difícil a gente gerir nossa própria emoção. Eu, pelo menos, acho difícil eu gerir a minha própria emoção. Mas também as de equipes diversas em ambientes cada vez mais complexos, voláteis e imprevisíveis. Então, a gente está num mundo, né, no mundo VUCA, mundo Bunny, que a gente vê que é um mundo volátil, quebradiço, né, instável, sob constantes mudanças. A gente tem a inteligência artificial. Nós tivemos uma pandemia agora que gerou também um nível de estresse, uma expectativa ruim, né? Todo mundo preso em casa, não podia sair. Então, a gente tem que gerir nossa própria emoção. Vamos supor, você perde um parente, né? Um parente morre. Você está com alguém na família com problema de saúde, isso acontece frequentemente, ninguém está imune a isso. Você está num relacionamento que não está positivo, você está com problemas familiares, você está com problema de saúde. Você tem que gerir as suas emoções em relação aos seus problemas individuais,
Mas a equipe, você como líder, você certamente vai ter alguém na sua equipe enfrentando esse tipo de problema. E tem que haver um processo de empatia, né? Você tem que saber gerir isso, porque você pode até perder uma pessoa boa, uma pessoa qualificada, dependendo do nível de pressão e a ausência de empatia que você colocar nessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter limites, né? A pessoa também não pode ser excessivamente empática, tem que também ter o lado profissional e o foco na tarefa. Então, o líder ele tem que ter esse equilíbrio, né, entre razão e emoção. Então, a gente tem o terceiro aspecto, que seria confiança e conexão. A construção de confiança e conexão autêntica são a base fundamental para equipes verdadeiramente produtivas, engajadas e resilientes em tempos de transformação. Olha que coisa boa, né? Quando você trabalha com um grupo que você se identifica, que vocês têm uma visão semelhante, objetivos semelhantes, né, profissionais, e você chega para trabalhar, você se sente bem, você se sente com um sentimento de pertencimento àquela equipe, àquele grupo, né? Parece que é uma família ideal para você, né? Porque às vezes a gente não tem uma identificação com a própria família, tem problemas de família, mas chega ali naquela equipe, nossa, são as pessoas que eu gostaria até que fossem minha família, porque a gente tem assim uma sintonia, né? Parece que flui. Agora, imagina o oposto, imagina você estar numa equipe completamente disfuncional, que um funcionamento caótico. Como que vai haver um trabalho, um produto entregue de uma equipe como essa desconexa? Né? Isso acaba implicando até problemas para a empresa. Tem empresas que quebram por causa disso, por causa do... o capital humano é o capital mais importante de uma empresa. Então, a empresa pode ter que ser equipada, o líder, o empresário, ele pode colocar última tecnologia de ponta ali na empresa, fazer um monte de melhorias, né? Ter muito investimento financeiro, né? Mas chegar um determinado momento que o capital, as pessoas não estão felizes trabalhando ali, não tá, a coisa não está fluindo. Isso pode quebrar uma empresa, como já quebrou várias empresas. Então, vamos agora ver o cérebro do líder, né? Como que as emoções vão influenciar as decisões. Pega o líder. Nós não somos robôs, gente. Nós não somos uma inteligência artificial. Nós somos humanos. Nós temos emoções. Cada pessoa é diferente da outra. Somos únicos, né? Então, vamos pegar aí a amígdala, né? O centro do medo e da ameaça. A amígdala, ela processa rapidamente sinais de perigo e ameaça, podendo bloquear completamente decisões racionais quando ativada. Em situações de alta pressão, a amígdala pode sequestrar o cérebro, levando a reações impulsivas. Então, assim, a gente tem que entender essa estrutura, até para você como líder, sabendo que você tem a amígdala, que a amígdala promove essas reações, você já aumenta a sua consciência em relação à situação e pode se autorregular mais facilmente, sabendo como que é o funcionamento do seu próprio cérebro. Se a gente pegar, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é o centro executivo, né? Ele é responsável por funções superiores, como o autocontrole, a empatia, o planejamento estratégico, a visão de longo prazo. É a região que diferencia líderes reflexivos de reativos, né? A reação está lá na amígdala, permitindo decisões ponderadas mesmo sob pressão. Então, o líder que ele consegue impulsionar mais o funcionamento do córtex pré-frontal, usando técnicas, isso aí a gente vai falar mais lá na frente, ele é mais eficaz e menos reativo para poder lidar com as equipes. Um líder reativo, ninguém quer um líder reativo. Ninguém suporta. As pessoas falham, é claro que nós somos reativos às vezes, mas um líder que é constantemente reativo e não raciocina, não tem o equilíbrio, aquela pessoa impulsiva que pragueja, que só dá um feedback negativo, que tudo está ruim, quem que vai querer trabalhar com uma pessoa dessas? Não tem como. Então, aí vem a gestão emocional, que é a chave da liderança. É a capacidade de regular as emoções, ela é fundamental para ativar o melhor do cérebro na liderança. Técnicas de neuroliderança, elas ensinam a acalmar a amígdala e a fortalecer o córtex pré-frontal.
Esse é o objetivo maior, né? Assim, a gente está simplificando a estrutura para ficar fácil o entendimento, mas não é tão simples assim. Então, a gente pega a produtividade versus a performance, o foco da neuroliderança. Então, a gente tem esses três aspectos, né? Produtividade, a performance e a liderança eficaz. A produtividade, ela vai representar a sensação interna de bem-estar, de engajamento genuíno e satisfação no trabalho. É o estado emocional positivo que um profissional ele vai experimentar ao realizar as atividades. Ele vai se sentir valorizado, vai se sentir motivado. Isso é muito bom. E a performance? A performance é o resultado visível e mensurável, diretamente influenciado pela produtividade emocional. Então, quando as pessoas se sentem bem internamente, a performance externa naturalmente se eleva. Então, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo equilibrada, eu estou com bem-estar, essa energia ela vai se espalhar no ambiente. As pessoas que estão ao meu redor, elas vão captar essa positividade, né? E elas vão se sentir bem de estarem ao meu lado. Eu, na qualidade de líder, tendo, né, essa postura mais positiva, essa postura mais, assim, de leveza no ambiente de trabalho, isso vai realmente contaminar a equipe. Então, a liderança eficaz, ela se compõe por líderes verdadeiramente eficazes que compreendem que devem cuidar ativamente do clima emocional da equipe para melhorar os resultados sustentáveis de longo prazo. Se você não cuidar do emocional da equipe, você vai disparar a amígdala da equipe todinha. Imagina um monte de membros da equipe reativos, assim, todo mundo com medo, todo mundo reativo. A pessoa não vai conseguir fazer um trabalho, se concentrar, né? E se a pessoa usar o córtex pré-frontal, tiver mais relaxada, tiver mais com a sensação de pertencimento, de leveza, o trabalho, naturalmente, ele vai ter uma qualidade maior e um resultado com um prazo menor, porque a pessoa vai estar motivada e engajada a estar fazendo aquilo. Sim, a gente pensa, às vezes, que as emoções, na verdade, elas não são aquele ruído, né? Não são apenas um ruído que vai atrapalhar o teu pensamento lógico, na verdade. Ela é como se ela fosse um sistema operacional, né, que vai priorizar o que deve ser processado pela nossa razão, né, eu penso assim. E aí, sem essa parte, a gente ficaria meio paralisado, assim, talvez diante de uma escolha, sei lá, uma escolha simples, qual é o sorvete que eu quero, qual é o sabor de sorvete que eu quero. Então, acho que esse é o ponto, né, que eu acho que eu consegui entender disso que você comentou, né. Sim, perfeito, Adriel. Assim, a gente tem que ter esse olhar, ter essa perspectiva global para entender a situação. E o líder que ele entende não precisa assim ser um neurocientista, mas assim, ele tem uma noção de como que é isso, como que é essa dinâmica do cérebro, né, e as equipes, isso vai colocar ele numa posição de vantagem em relação, por exemplo, a uma empresa em que o líder não tem nem sabe o que parte do cérebro que faz o quê. Imagina, a pessoa não sabe nem como é que o próprio cérebro funciona, ela não vai conseguir ter toda essa perspicácia para poder lidar com o ser humano, porque existem gatilhos, existem técnicas que podem ser aplicadas, né? Então, assim, a gente entendendo esse cérebro social, né, na liderança, que tem que desenvolver uma habilidades sociais. A gente traz aqui o modelo SCARF, Status, Certainty, que é a certeza, Autonomy, autonomia, Relatedness, relacionamento, Fairness, justiça. É uma ferramenta de neurociência desenvolvida por David Rock, que analisa os fatores sociais que influenciam o comportamento e a motivação no ambiente de trabalho, ajudando líderes e gestores a entenderem como o cérebro reage a ameaças e recompensas. Recompensa dispara a dopamina, né? A recompensas sociais para criar um ambiente mais positivo e produtivo, né? Então, vamos ver aqui. Ameaças a esses fatores, elas vão gerar resistência automática, queda significativa de produtividade. Então, a aplicação desse modelo SCAF, conscientemente, ajuda a criar os ambientes psicológicos seguros, colaborativos e de alta performance. Então, a gente pega aqui, né, o status, a importância relativa em relação aos outros. Ameaças ao status geram resistência. Então, se uma pessoa da equipe ela se sentir ameaçada no status dela, na importância dela, ela achar que ela está sendo negligenciada, que ela está sendo menos importante do que o restante,
ela vai ativar a amígdala, isso vai gerar uma resistência. Então, a gente pega aqui a certeza, capacidade de prever o futuro, ambiguidade causa ansiedade e bloqueios. Então, aquela pessoa que olha para o líder, para o chefe, e não sabe o que o cara vai fazer, qual que é o próximo passo em relação àquele projeto. A pessoa não há uma transparência, né, do líder. Aquilo vai gerar uma incerteza, vai gerar uma expectativa que vai disparar a amígdala também, porque vai vir uma sensação de ameaça. E se? A pessoa vai ficar assim, e se for assim? E se for dessa forma? Então, a certeza, a transparência, o diálogo ajuda bastante essa parte. A questão da autonomia também, que é a sensação de controle sobre eventos. Perda de autonomia reduz o engajamento. Então, vamos supor, o líder chega para você e fala, você é burro, você não dá conta de fazer isso, isso aqui está tudo errado. E o cara vai desqualificando todo o seu trabalho e falando que você não dá conta de fazer. Isso vai baixando a sua autoestima, você vai perdendo o senso de autonomia. Você até, isso me lembra até aquele experimento de Pavlov, do sino com o cachorro para comida, né? Que toda vez que dispara o sino, o cachorro já saliva porque acha que a comida vem, que é um condicionamento. Então, você pega, por exemplo, o chefe, um líder, né? Que ele toda hora fala, seu trabalho está uma porcaria. Aí já chega a notificação, a mensagem, isso aqui não está bom. Aí, toda hora que chega a notificação, que não é um sino, na verdade é um plim-plim dos aplicativos, dos e-mails, você já vê que é do chefe, você já acha que é uma bronca que você está tomando. Aí já desperta, né? Aquela resistência. Você fala assim, não, o cara já está me criticando de novo, o cara só fica criticando o tempo todo. Aí a gente vai para a parte do relacionamento, que é o sentimento de segurança com outros, conexões positivas aumentam a confiança. Isso que eu falei anteriormente, na autonomia também impacta o relacionamento. Então, se a pessoa está o tempo todo te criticando, os feedbacks são só negativos, a equipe não é integrada, a equipe é insegura, não tem certeza do cenário futuro, não sabe o que vai acontecer, isso começa a causar problemas de relacionamento entre a equipe, né? E o último critério é a questão da justiça, que é a percepção de tratamento justo. As injustiças ativam os circuitos de dor no cérebro. Então, se você pegar, vamos supor, a pessoa está lá na equipe, ela está carregando a equipe nas costas. E alguns membros, eles não estão fazendo nada, ou estão protelando, né, para fazer o trabalho, e tem um cara lá que o cara está se matando para entregar um resultado. Aí chega lá para o líder, o líder não está nem aí, ele não está preocupado em balancear quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, ainda chega e critica o resultado do trabalho, fala que o trabalho vai ter que refazer tudo. Imagina para esse cara da equipe que carregou tudo nas costas, como que ele vai se sentir? Ele vai se sentir péssimo. Ele vai falar, nada do que eu faço tá bom, ninguém me ajuda, os outros não estão nem aí, e no final eu recebo esse feedback, em vez de eu ser visto como um herói que fez tudo sozinho, o meu trabalho é ruim. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai ficar desmotivado. Qual que é a tendência? Ele procurar um outro emprego, ele não querer ficar mais ali, porque ali ele não está tendo recompensa. Ele está disparando a amígdala, ele está disparando cortisol, ele não está tendo... a dopamina não está sendo produzida. Na verdade, é o oposto. Então, isso é bem ruim. Então, vamos ver, gente, a neuroliderança na prática. Quais seriam as estratégias para os gestores, né? Que eu trouxe um monte de problema até agora, a gente falou do modelo SCAF, o que seria. Só que agora vamos ver as estratégias, né? A autoliderança, primeira estratégia. É o desenvolvimento de autoconhecimento profundo e regulação emocional consciente como fundamento para liderar outros com eficácia. Inclui práticas de mindfulness. Mindfulness seria o momento presente. Você está andando, vamos supor, você está fazendo uma caminhada na natureza, você não está pensando no futuro. E o que vai ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Ou então está remoendo o passado. Nossa, ontem aconteceu uma coisa muito ruim. Você está ali conectado com o momento presente. Você vê uma árvore, olha que árvore bonita. Olha como o céu está bonito hoje. Não tem nuvens. Olha, tem um passarinho ali cantando. Isso é mindfulness. Tem outra técnica que é o journaling. Journaling é quando você faz um registro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos naquele momento. É tipo um diário, você vai anotando tudo
para você tentar compreender as suas emoções, os seus pensamentos. E a autoobservação sistemática, a partir do mindfulness, do journaling, você desenvolve esse senso de autoobservação sistemática. Então, se você não consegue praticar o mindfulness, que você está pensando no passado e no futuro, se você não consegue fazer o journaling, ou o journaling está muito ruim, você vê que tem algo errado. Então, tem que ir praticando regularmente e conseguir desenvolver essas técnicas, que isso vai ajudar o seu cérebro a focar. Não é que isso vai resolver o problema, mas isso vai fazer você refletir, uma autoobservação, e você conseguir compreender melhor a si próprio, isso é a autoliderança, né? Então, o próximo seria a escutativa e a empatia. Práticas deliberadas para fortalecer conexões autênticas e construir confiança sólida na equipe. A escutativa vai além de ouvir palavras, ela envolve compreender emoções e necessidades subjacentes. Então, você está ali com uma equipe, cada pessoa vai ter um objetivo de vida diferente, um objetivo profissional. Se você não souber o que motiva os membros da sua equipe, você não vai conseguir guiar essa equipe. Às vezes, o que você está oferecendo para a pessoa não é o que ela quer. Às vezes, a pessoa está com alguma necessidade, alguma demanda, e você está negligenciando aquela pessoa. Então, você tem que avaliar, eu consigo atender essa necessidade ou não? Eu consigo oferecer para essa pessoa a expectativa, eu consigo atender a expectativa dela ou não? Então, o líder ele tem que saber as expectativas, ele tem que entender os problemas da equipe, conhecer melhor a equipe e ver se ele tem a capacidade, né, de atender aquela pessoa, de atender as expectativas ou não, porque não adianta nada você estar com um membro de equipe que você nunca vai conseguir atender a expectativa dele. E, ao mesmo tempo, algum que está ali gritando ali em silêncio, pedindo a sua ajuda, e você não está nem olhando para o cara, você está ali nas mensagens ali, não está nem aí, e o cara está ali desesperado, mas está com medo de falar alguma coisa, né? Então, seria essa escuta ativa e essa empatia. Os protocolos de decisão, que é o terceiro ponto, que é a implementação de frameworks estruturados para tomada de decisão consciente e sistemática, reduzindo vieses cognitivos e aumentando a qualidade das escolhas estratégicas, né? Então, você tem que ter esses protocolos, vamos supor. Como que vai ser a tomada de decisão? Você tem que ter uma tomada de decisão que ela seja estruturada, tem que ter algo sistemático, algo ali lógico, para que as pessoas falem assim, não, o líder ele está tomando aquela decisão com base em uma cronologia, com base em uma lógica. Ele não está sendo impulsivo ou fazendo algo aleatoriamente, sem experiência. A pessoa tem que mostrar que ela tem um controle da situação, que ela tem uma lucidez, que ela tem um equilíbrio, até para que a equipe fique tranquila e tenha um senso de confiança naquele líder. Então, vamos ver aqui casos de sucesso, né? Aplicações reais. Então, organizações de ponta, globalmente, elas têm incorporado princípios de neuroliderança com resultados impressionantes no engajamento, inovação e performance. A Airbnb, ela implementou programas focados em confiança organizacional e conexão interna, resultando em maior colaboração entre equipes globais e aumento do engajamento. É uma empresa gigantesca que tem tudo quanto é lugar do mundo. Como é que essa empresa vai conseguir coordenar as equipes? É difícil, então tem que ter estratégias, tem que usar essas técnicas de neuroliderança. A Uber é a mesma coisa. A Uber, ela teve um problema em 2017, que a empresa quase quebrou. Então, a Uber teve que redesenhar as práticas de liderança baseadas em neurociências após uma crise cultural, priorizando segurança psicológica e comunicação empática em todos os níveis. E agora a gente vê, tudo é Uber, né? Você vai sair, não, vamos chamar um Uber aqui. E tem no mundo inteiro. Eu fui em Paris, tinha Uber. Estados Unidos tem Uber. Na Alemanha tem Uber. Em Frankfurt tem Uber. Todo lugar você vê Uber por aí, né? E está indo bem, está desenvolvendo bem, até onde eu sei. O setor de saúde também, que é uma área crítica, que tem muito estresse, tem, né, todo mundo doente, todo mundo reclamando, aquele ambiente assim, bem pesado. Hospitais de alta complexidade, eles têm que aplicar neuroliderança para decisões críticas sob pressão, né? Até para lidar com os médicos, são poucos médicos, muitos doentes. Isso vai melhorar desfechos clínicos e reduzir o burnout. A quantidade de médicos, gente, com burnout, enfermeiros com burnout.
E tem ainda que ter empatia com uma pessoa que está ali doente, ou uma família que a pessoa está ali no hospital, pode morrer, e a família em desespero. Como que o enfermeiro, um médico vai lidar com isso? E isso em sequência, um caso atrás do outro. A pessoa tem que desenvolver técnica para lidar com aquela situação. Né? Então, há um aumento do engajamento, isso é nítido, em empresas que adotam neuroliderança, redução de turnover, retenção de talentos melhorada, as pessoas vão ter vontade de trabalhar ali, de ficar ali naquela empresa, melhoria e inovação, as ideias são implementadas com sucesso, então aquela empresa ela está sempre à frente, ela não está correndo atrás do concorrente, por exemplo, se o concorrente estiver fazendo isso e a sua empresa não tiver, você está para trás, uma hora isso vai se manifestar. Então, a gente tem que ter muita atenção, sempre estar olhando para o processo de inovação, de técnicas novas, o que a gente pode fazer para estar melhorando. Então, o futuro da liderança, né? A saúde mental e a inteligência social. Então, a liderança do futuro, ela transcende métricas tradicionais de produtividade para abraçar uma visão holística que integra ciência cerebral, bem-estar humano e performance sustentável. Então, ambientes humanos resilientes, né? Uma liderança que integra neurociência, promove culturas organizacionais mais humanas, resilientes e adaptativas às constantes mudanças do mercado. Saúde social e saúde mental, que a gente já discutiu nos slides anteriores, né? Elas vão emergir como pilares fundamentais, elas vão sustentar essa inovação contínua, essa adaptação ágil e a vantagem competitiva para a empresa, que vai ser duradoura, em comparação com o mercado, com as outras empresas, vai ser inclusive um diferencial competitivo, né? Então, a neuroliderança ela não é mais opcional. A empresa que não trouxer, que não adotar a neuroliderança, ela vai ficar para trás, porque isso é um diferencial estratégico crítico na gestão do século XXI, definindo quem prospera em mercados disruptivos. A gente está no mercado disruptivo, com tecnologia, com IA, com mudança da dinâmica de trabalho, né? Tudo muito volátil, tudo em constante transformação. Então, a conclusão seria, né? Liderar com o cérebro e o coração. É uma transformação consciente, a neuroliderança, ela transforma gestores convencionais em líderes conscientes, inspiradores e cientificamente informados, capazes de navegar a complexidade com sabedoria. A compreensão cerebral, né, que é o fato de você entender o funcionamento do próprio cérebro e dos outros, que isso é uma chave mestra para navegar com sucesso na complexidade e hiperconectividade do mundo contemporâneo. E a liderança do futuro? O futuro pertence aos líderes que promovem uma confiança autêntica, um bem-estar integral e alta performance sustentável, equilibrando os resultados com a humanidade. Esse é o gestor que vai reter talentos na empresa dele, né? Então, muito obrigada pela participação, por estarem assistindo aqui. E vamos lá, Adriel, para as perguntas. Sim, eu tenho só, na verdade, um comentário, né, com relação a toda essa apresentação que você fez, né, te agradeço por ela, né, muito bem colocados os pontos, e com relação ao líder, né, que vai se autoconhecer, ou saber como o cérebro dele funciona, saber por que ele teve aquele sentimento, né, ou aquela angústia, aquele pensamento, isso vai ajudar ele também a conseguir liderar melhor a sua equipe, no sentido de ele conseguir entender por que determinada pessoa agiu daquela forma, né? Então, acho que isso também é importante, não só para o autoconhecimento, mas para conseguir levar isso adiante e ver na sua equipe, né, como ele pode aplicar isso também nos integrantes do seu time. Sim. Você gostaria, assim, que eu trouxesse algumas técnicas, estratégias? Na verdade, eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre esse ponto, né, que é com relação a estratégias de, digamos assim, de higiene digital, né, como você mencionou, as pessoas acabam recebendo muitas mensagens, né, e como o líder pode implementar uma rotina, né, na sua equipe com relação a essa sobrecarga cognitiva, né, para poder prevenir o esgotamento do córtex pré-frontal, digamos assim. Seriam rotinas que limitam, né, esse multitasking. Então, a pessoa tem horários específicos para checar e-mails, notificações, porque se ficar aquele plim-plim-plim o dia todo, né, a pessoa começa realmente a ter uma fadiga cognitiva. Então, promover pausas regulares para que o cérebro ele se recupere, a pessoa vai lá dar uma parada, levanta, deixa o sangue circular.
Então, por exemplo, a equipe ela tem que adotar um detox digital diário, não pode ficar só na mensagem. A própria pessoa tem que ter essa consciência, então o líder pode estimular que a equipe tenha essa consciência desse detox digital diário. A questão do mindfulness, que eu expliquei, né, que para fortalecer esse controle cognitivo, a equipe ser incentivada a praticar, até às vezes a própria empresa pode criar momentos, né, 10 minutos de mindfulness, aí ter ali um mentor para poder ensinar mindfulness na empresa. Então, por exemplo, uma coisa também importante, ter uma política que priorize tarefas únicas por período. Então, porque tem a questão da obesidade informacional, que ela drena o córtex pré-frontal. Então, a pessoa focar numa tarefa, fecha essa tarefa, pega por blocos, né? Aí agora vamos passar para a próxima, porque ficar naquele multitasking o tempo todo, a pessoa uma hora vai entrar numa fadiga cognitiva. E a questão também ter o hábito da meditação, para ajudar na regulação emocional, 10 minutinhos de meditação, ele já dá uma acalmada na mente e reduz, né, esse impacto do excesso de estímulos. Sim, perfeito. E, na verdade, uma segunda pergunta que eu tenho é com relação à segurança psicológica, né? Como é que um líder ele pode utilizar o conceito, né, de segurança psicológica para ele criar um ambiente onde um potencial erro de um colaborador, ele seja processado pelo cérebro como um aprendizado, assim, questão de plasticidade, né? E não como uma ameaça social, né, que pode paralisar ele, digamos assim. Isso daí é algo que é muito interessante, essa parte, né? Então, por exemplo, o conceito de segurança psicológica, ele cria um ambiente onde os erros eles são vistos como oportunidades de aprendizado. Então, a discussão tem que ser aberta sobre falhas. Então, por exemplo, o líder ele está ali discutindo com a equipe, mas assim, sem punição, sem um viés ameaçador, até o tom de voz que a pessoa fala. Então, quando você traz primeiramente um feedback positivo, você está dando a devolutiva de um trabalho que foi feito. Recomenda-se primeiro você falar os pontos fortes do trabalho, para depois trazer a questão do que precisa melhorar. Então, você pode falar, olha, o trabalho tem esses pontos fortes, está bacana isso aqui, bacana esse outro ponto. O que você pode melhorar para que o trabalho fique ainda melhor, você pode aprimorar, são esses aspectos aqui. Se você agir dessa maneira, você vai estimular, né, a questão da neuroplasticidade. A pessoa vai ter vontade, vai falar, nossa, ele gostou dessa parte aqui, então, se eu me esforçar um pouco mais, o trabalho vai ficar ainda melhor. E a pessoa vai ter essa vontade de aperfeiçoar o próprio trabalho e vai se sentir bem com o feedback e com o aprendizado. Agora, imagina o chefe chegar para você, para a equipe, e falar, não dá para aproveitar nada do seu trabalho, joga tudo fora, faz de novo. E fazer isso sucessivamente, praticamente nada do seu trabalho, não existe feedback positivo, nenhum daquela pessoa. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir um lixo, um incapaz. E vai chegar um momento que você vai sentir que você não tem capacidade mais de trabalhar naquela equipe e você vai querer sair. E você vai estar sempre com medo, sempre com a expectativa de que vai vir um feedback negativo. Então, é diferente. A forma como o líder ele traz o feedback e ele fala com a equipe, ele pode trazer todos os pontos para que a pessoa melhore, mas depende da forma como ele vai trazer esse feedback. Isso faz toda a diferença. Então, quando é totalmente negativo, aquilo se torna uma ameaça social paralisante, ele vai causar um trauma na pessoa, principalmente se for uma pessoa com menos experiência, que acabou de começar aquele trabalho. Sim, sim. Perfeito, Flávia. Flávia, eu te agradeço, o nosso tempo também já está correndo, né? E te agradeço por trazer esse tópico importante, né, para os dias de hoje, né? A gente deixou aquela questão da gestão, a gestão antiga, né, que era o chefe e o funcionário, né? Então agora a gente tem essa questão de neuroliderança, de aprender a entender, né, melhor como as coisas funcionam, no sentido de como o meu cérebro atua em determinadas situações, por que eu penso dessa forma, por que o meu cérebro age dessa forma, e nessa era de hiperconectividade, então, que a gente acaba recebendo tantos estímulos que a gente muitas vezes não consegue
abarcar tudo isso, né? Então a gente tem que aprender a separar algumas coisas, né, do nosso dia a dia para conseguir lidar melhor com as situações, né? Então, muito obrigado pelo teu tópico de hoje, né? Muito importante isso, e agradeço, e nos vemos no próximo seminário. Ô, Adriel, muito obrigada. A gente se vê no próximo seminário. Agradeço aí pela oportunidade e eu espero que todo mundo que está assistindo tenha introjetado os conceitos da neuroliderança e que isso seja útil em algum momento. Perfeito. Obrigado, um abraço, até a próxima.